Todo mundo precisa conhecer Jesus. A última ordem de Jesus para seus discípulos, antes de subir ao céu, foi de ir e pregar o Evangelho a todas as pessoas do mundo. Esse é o chamado de todo cristão, até que Jesus volte. Senhor, por esta promessa que fizeste, que um dia Tu vinha nos buscar para que nós estejamos lá, onde Tu estás, a destra de Deus, te servindo o resto da nossa vida aqui e lá eternamente, Senhor, estaremos te servindo. Durante uma semana, eu acompanhei um grupo de missionários da Assembleia de Deus, que junto com o reverendo pastor Gabriel de Oliveira, vivenciaram o dia a dia, conhecendo a história e cultura de nossos irmãos ribeirinhos, em especial da Vila Pracajurá, no município de Portel. E Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Qual é a nossa viva esperança? É que um dia estaremos lá no céu. A bordo do barco Monte Oreb, navegamos por mais de 5 horas, contemplando toda a magnitude do rio Anapu. O rio Anapu é um afluente do rio Pará, canal que liga os rios Amazonas e Tocantins, ao sul da ilha de Marajó. A bacia do rio Anapu está localizada na ecorregião de florestas úmidas, Xingu, Tocantins, Araguai, cujo nome provém do tupi, Anaã, que significa forte, grosso e pu, ruído forte. Acredita-se, o nome se deve ao barulho produzido pelo volume da água do rio. Estamos indo rumo ao campo, Rio Pracajurá, próximo à Baía dos Botos, e estaremos em torno de 5 horas de viagem daqui lá. Deus quiser, vai correr tudo bem a nossa viagem, e o propósito é chegar lá e compartilhar com o nosso pastor presidente que está lá hoje, pastor Abner, o presidente daquele campo, e será uma honra, uma dádiva de Deus, porque Deus está nos dando essa oportunidade de chegar nos lugares mais distantes para anunciar o Evangelho, falar do amor de Jesus Cristo, o quanto Ele tem sido maravilhoso para com o seu povo. No início da noite, chegamos ao nosso destino. Somos recepcionados pelo pastor da localidade Abner Sardinha, que depois de 15 anos à frente de uma congregação na cidade de Portel, inicia aqui um novo desafio em seu ministério. Para mim é um desafio muito grande. Quando o pastor me chamou, o pastor Gabriel, para vir para cá, para este lugar, eu aceitei a proposta, estava muito bem em Portel, graças a Deus, e hoje eu estou aqui no Pracajurá, confiante no Senhor de que Ele vai fazer grandes obras neste lugar. Sempre que chegamos em uma comunidade ribeirinha, o que não pode faltar é aquela conversa na sala. Iniciamos oficialmente nossa missão com uma oração, já nos preparando para o dia seguinte. Nada melhor para começar um novo dia que um belo café da manhã. Essa parte eu vou resumir em verdadeiro banquete de sabedoria. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cada dia iniciávamos com um ensinamento que nos nutria espiritualmente, olhando para tanta beleza natural, onde natureza e homem vivem em perfeita harmonia. Nascido nessa região há 42 anos, José Santos é quem me fala como é viver por aqui. O cotidiano da gente
A gente vive basicamente hoje de recursos mesmo da terra aqui, como a farinha, a castanha. Temos emprego também pela prefeitura. E assim a gente vai levando, batalhando da maneira possível como Deus nos concede. Nessa região é proibido fazer pesca de arrastão. Apenas é permitido a pesca para alimentação familiar. Sobrevive da pesca, só mesmo, não de venda, só para o alimento próprio mesmo. A marca do peixe que sempre dá é o tucunaré, a pescada, a caratinga, o filhote. Esses são os peixes que ainda tem com mais proporção maior. Um dos desafios naturais aqui são os botos que costumam destruir as redes. Mas nós temos um adversário chamado boto, que ele não gosta muito da rede não. Ele consegue rasgar ela de uma forma que, se você deixar, dentro de uma hora ele acaba com ela. A tranquilidade do rio que parece mar engana quem não é íntimo do lugar. De uma hora para outra, toda essa calmaria se transforma em fortes ventos e maresia. Tanta agitada não é aconselhável ir. Lá quando está agitado, soldado, mas a gente não ir, não meter, né? Porque é muito perigoso. Já peguei, atravessando essa baía aqui, que tá aqui, ó. Cachoanã, indo pro Cachoanã, voltando até mesmo de noite. Porque a gente já tem um pouco de experiência de lidar com a maresia, mas tem pessoas que não são acostumadas, e nesse dia e uma boa caravana, tá? Foi um desespero grande, mas não aconteceu nada. A gente venceu a maresia, mas ele treme na base, mano. A vila do Pracajurá é histórica. No passado, aqui foi o cenário de uma brutal batalha. Isso foi uma vila que tive muitos benefícios, mas tive muito problema também aqui, né? Que, com referência, tive um tiroteio muito grande aqui a respeito do dono daqui com um delegado que chamava Feitosa, né? Tive muitos tiros, saíram 3 baleados. Você sabe o motivo dessa confusão? Olha, não, porque na época eu ainda não nem existia, né? Quem contava era meu pai, né? O que seu pai contava sobre? O que ele contava que foi através de política, né? Que começou essa briga deles. Aí chegou à conclusão de sair o tiroteio aqui uma rincha antiga, né? Feitosa, Francisco Teixeira da Costa. Eu ouvi falar, não estou confirmando disso, só vi o comentário já depois. 3 irmãos, mais umas 3 pessoas do lado deles que confrontaram com esse delegado, né? Não tive. Saiu baleado só. Não morreu ninguém. Também encontramos na vila ruínas de uma antiga igreja. Os moradores não conseguem precisar a data de fundação. Essa igreja, quando nós chegamos para cá, em 65, ela já existia. Mas a gente calcula já pelo mínimo uns 90 a 100 anos. Foi de 75 para frente, vi muita celebração. Vinham os padres de Portel, o papai mandava buscar para dirigir a missa aqui nessa igreja. Tentamos buscar mais informações sobre a fundação da mesma e tivemos conhecimento que a igreja foi a segunda construída na vila, segundo os relatos do historiador João Carlos Costa. A igreja de Santo Tomé, na localidade de Pracajurá, no Rio Anapu, a história dela se divide em 2 partes. É que na época, no século XIX, meados, existiam 2 famílias e 2 comunidades, Pracajurá e Bacuri. Uma família a família Carneiro, liderada por Anísio Carneiro, e a família do Pracajurá, que era liderada pela dona Maria Herminda.
Então eles construíram essa igreja antes, numa outra localidade onde hoje o mato tomou conta. O que ainda existe lá é só o piso da igreja, pilar. Depois, já no século XX, início do século XX, o Pracajurá se tornou uma propriedade de Francisco Severiano de Moura. Era um português que foi intendente, depois prefeito e se tornou proprietário. Aí já construiu uma igreja, a mesma igreja, só que na vila do Pracajurá. Uma igreja para a época moderna demais, tem características europeias, já que ele era português. E a imagem centenária, a senhora Ivone Moura Amaral, que era bisneta de um dos fundadores, se sentiu no direito de requerer como herança. A imagem levou para sua casa, que fica no rio próximo, no rio Marinaú. Então a igreja ficou fechada, levaram a imagem, extinguiu-se aquela comunidade, extinguiu-se a festividade, tudo que tinha em São Tomé. Veio as partes inferiores da igreja vieram cair, algumas pessoas tinham a intenção de demoli-la, mas dentro tinha um cidadão que, apesar de evangélico, tinha a intenção de manter como foi mantido até hoje, que é o seu José Amaral. Lutou pela preservação, que hoje existe aquelas ruínas lá, embora algumas características ainda se mantenham perfeitas. E sendo assim, foi o fim desse período religioso, desse movimento católico em honra a São Tomé. Levou esse movimento até a década de 50, quando Pracajurá muda de dono, passa a pertencer a Francisco Teixeira da Costa, Chico Costa, que era uma espécie de coronel da época. E o Chico Costa organizou por muito tempo. No começo não tinha a presença de padre, por conta que era coisa que não tinha por aqui. Já em 1930, já com a presença do Raimundo Freitas, que era um cidadão que veio da Vigia e que por aqui ficou e passou a organizar, inclusive passou a organizar o Círio de Nazaré, que até hoje existe em Portel. Em 1930 ele passou a também fazer parte, comandar as celebrações, e isso ficou sob a coordenação dele até 1946, quando ele foi afastado da igreja, e também já tinha a presença mais forte de padres. Então, quando não tinha padre em Portel, mandava buscar em Breves. O certo é que a festividade sempre foi um movimento religioso muito forte. E na década de 60 ela começou a perder a tradição, começou a diminuir a frequência, aquilo todo. Até no início dos anos 70 ainda aconteceu, mas não com tanta intensidade, sem aquela tradição. O certo é que na década de 70, fechando a década de 70, fechou a igreja. E aí a comunidade Pracajurá, que já, nesse caso já tinha um novo dono, com o falecimento desse novo dono, que era o senhor Pedro Amaral, as pessoas que moravam na comunidade também trocaram de igreja, de religião, passaram a participar de igrejas evangélicas. E com isso tira-se a igreja católica da vila. A igreja está em ruínas e permanece no mesmo lugar, e a imagem vive na residência dessa senhora, que levou por se sentir detentora, considerando que seu bisavô foi um dos fundadores dessa comunidade católica lá. E assim, nesse caso, é esse o roteiro da história da comunidade do Pracajurá. Não vivemos apenas momentos juntos, construímos uma história juntos. Assim, iniciamos aqui uma nova missão, que tem que ser um recomeço no resgate do passado. A gente observa aí, Rubinho, uma coisa. Fica até meio chato de falar, né? Mas você abre a televisão, metendo pau em pastor, metendo pau em igreja. Você vai para o Facebook, metendo pau no pastor, metendo pau na igreja. Você vai... Enfim, para onde você vai?
revista, jornal, metendo pau em pastor, metendo pau na igreja. Infelizmente, existe picaretas no meio de nós. A Bíblia já advertiu isso, os falsos profetas, né? E aí eu me incomodei com aquilo. Eu digo, poxa, peraí, tem gente honesta, tem gente íntegra, tem gente que trabalha. Vou começar a mostrar o meu trabalho. E comecei a divulgar de forma, como eu posso dizer, muito primária. Tímido. Facebook, Instagramzinho, né? Cancelei Instagram bem umas 3 vezes, Facebook também. Aí um belo dia eu me deparei com um cara assim, estilo assim, um hippie, né? Me deparei com o cara chegando no meu trapiche com uma câmera na mão. Eu digo, meu Deus, mais um maconheiro. Acompanhando um amigo em comum, né? E eu comecei a observar o trabalho que esse hippie de Cristo desempenhava para esse nosso amigo em comum. E eu disse, poxa, eu vou convidar esse cara para vir aqui fazer uma cobertura do nosso trabalho. E aí, já se vão o quê? Quase 2 anos, né? Dessa parceria de um missionário católico, né? Mariano, Renovação Carismática, não é isso? E um pastor assembleano, né? E está dando certo, porque o trabalho que não sou eu que faço, o trabalho que todos aqueles que vestem a camisa de Jesus Cristo fazem, está sendo divulgado através da sua arte. Você é um artista e está se tornando uma bomba atômica espiritual. E acredito que o seu trabalho com o trabalho dos ribeirinhos não é meu trabalho. Sabe o que eu me comparo? Tipo um técnico de futebol. O técnico dá as instruções, mas quem joga a bola e faz o gol são os jogadores. O pastor dá as instruções, mas quem faz o trabalho é o ribeirinho, é o porteiro, é a servente, tá entendendo? É aquela irmã que cedo acorda, 6 da manhã e está lá na igreja, que meio-dia está lá na igreja, que 6 da tarde está lá na igreja, intercedendo pelo pastor dela, para que Deus guarde, para que Deus use, para pregar as boas novas, né? Para anunciar que Cristo está aí, de braços abertos para receber aqueles que o quiserem, na verdade. Eles que fazem acontecer. É o dirigente, é o diácono, é o presbítero, é o auxiliar, é o líder de departamento. É eles que fazem acontecer. E quem usa eles é Cristo. E é esse trabalho que Rubenil e Pastor Beto estão tentando mostrar. Que não tem só pilantra, tem gente honesta, gente de caráter. Tem gente, Rubenil, tem gente que não tem nem o que comer, mas mata uma caça e vai levar o quartinho lá na casa do pastor. Difícil segurar a emoção e não ser um com nossos irmãos ribeirinhos. Porque muitas vezes as pessoas veem um pastor daquele que só explora, né? Isso também foi algo que te incomodou bastante. Algo que me incomodou bastante. E caminhando com vocês, eu vejo que vocês sofrem muito por aqui, né? Os mercenários. Existem aqueles pastores realmente que são corruptos, vivem mercenários. A Bíblia adverte. Que tem coragem de enganar um povo desse. Um povo que luta com dificuldade para viver com dignidade. Um povo trabalhador, honesto. A maior alegria de um ribeirinho desse aí é o pastor chegar na casa dele, como o pastor Gabriel chegou hoje. E, infelizmente tem gente mau caráter que se diz pastor, que vem explorar o ribeirinho, explorar o povo, querendo vender o evangelho, querendo vender a salvação. Cristo pagou o preço no Calvário. O evangelho, a salvação é de graça. A vida é cheia de recomeço e todo dia é dia para começar de novo.
todo dia você ganha um dia todo seu de presente para escrever o que quiser nele. Aqui nascerá uma nova história assim, de fé e oração. Eu quero estar em tua casa, em teu poder, quero sentir. Não há lugar melhor no mundo do que estar. Olá, tudo bem? Eu sou a Daísa da Silva Pereira. A minha história, ela tem sido uma bênção de muita luta, né? Muitas batalhas, mas nenhuma derrota, graças a Deus. Muitas vitórias. A gente tem vencido, sempre. Eu passei na Rua de Saron 12 anos. Os irmãos não queriam que eu saísse, mas pelo juramento que a gente faz diante de Deus e da Convenção Paraense, nós temos que dizer de sim para a obra do Senhor. Foi isso que aconteceu. Não foi fácil para mim, né? Não foi fácil porque eu amava aquele trabalho. Eu tinha aquele trabalho ali como marca na minha vida. Então, mas nós não somos nossos, nós somos pessoas que nós temos que estar aptos para fazer o trabalho no momento que a convenção pedir. Então nós estamos aqui neste propósito, mediante este pedido do nosso pastor presidente, né, que eu trabalhava com o pastor Gabriel em Portel, e agora ele é meu supervisor. Então eu sou grato a Deus por isso. Mesmo que em alguns momentos se sinta saudade de quem ficou na cidade. Eu criei meus netos como filhos, e eu tive que separar deles, mas nós abraçamos o chamado do Senhor, porque quando nós aceitamos a Jesus, nós ficamos à disposição do Mestre, né? E quando Ele nos chama, Ele nos envia, nós temos que obedecer. E a Bíblia diz que nós não temos que ter nossa vida por preciosa, né? E nós obedecemos, estamos aqui nesse lugar. Graças a Deus, eu já estou acostumada, Deus tem nos abençoado neste lugar. E nós estamos trabalhando, eu creio que grandes coisas Deus tem para realizar nesse lugar. O meu desafio é a evangelização, né? Nós temos que evangelizar, visitar, pregar a palavra, ganhar de alma para o Senhor e também fazer a parte social, né? Ajudar as pessoas naquilo que a gente puder. E eu tenho certeza que Deus vai tocar no coração de muita gente para me fazer esse trabalho aqui, porque é um desafio muito grande. Deus escolhe pessoas para fazer a sua obra e cabe a seus escolhidos preparar-se para realizá-la. Faça a obra de Deus por amor, né? Faça por amor. Se você ama a Deus, você ama o seu próximo e você não escolhe o lugar para ir. Quando Deus tem um chamado, você vai aonde Ele manda e dizer para as pessoas que nós estamos aqui nesta batalha, né? Quem quiser vir aqui nos ajudar nesta obra, nós recebemos de braços abertos, né, os irmãos aqui, porque essa obra precisa e depende de nós e daqueles que querem nos ajudar. Se as pessoas vierem aqui visitar, eles vão ver o quanto é carente esse lugar. Então, desde já, eu agradeço, porque eu sei que Deus vai enviar muitas pessoas para nos ajudar nesse lugar. Eu agradeço de coração, porque eu sei que Deus vai agir por nós nesse lugar. Viver uma missão ao lado dessas pessoas foi a oportunidade de refletir um pouco no nosso chamado cristão. Essa viagem está sendo muito boa para mim. Conviver esses dias pertinho do meu pastor. Aprender com as palavras dele. Aprender com a vida dele. Está sendo muito importante para mim. Acredito que a minha vida, ela vai ter um diferencial muito grande desta viagem missionária para frente. Volto para casa, volto para o meu campo, volto para os meus, mais animado, mais motivado, mais focado, com a visão e a mente aberta.
para continuar a semear as boas novas no coração daqueles que ainda não têm e cuidar para que ela possa crescer, germinar e produzir frutos no coração daqueles que já receberam. Apesar de tanta fartura de alimentos que a natureza dá a essas pessoas, às vezes é necessário comprar produtos industrializados. Aqui existem várias opções: viajar por horas até a cidade de Portel, ir na venda mais próxima com a sua rabeta, ou entrar mata dentro e atravessar a ilha para comprar no pequeno comércio. Nada mais espetacular que deixar-se se envolver pelas paisagens da natureza e delas transformar em poesia. É mágico o sol acordando a vida com a suavidade do seu toque, com a leveza do seu calor, com o encanto do seu sopro translúcido. Mas mágico mesmo é quando ele acorda dentro da gente e na magnitude de sua graça resplandece no sorriso, na leveza do gesto de gentileza, na doçura das palavras ternas, no afeto compartilhado, no amor doado e em tudo que o brilho do nosso olhar despretensiosamente toca. Dias de ensinamento diário que iniciavam pelo café da manhã. Assim, eu conheci um pouco mais da força e fé desse homem, que há 35 anos, junto com sua esposa, foram os enviados de Deus para resgatar e salvar a alma nessa região do Marajó. O nosso propósito é fazer discípulos, ganhar almas para o reino de Deus. E isso traz a felicidade. Ontem, quando eu vi 7 pessoas se decidindo, eu fiquei muito feliz. É uma satisfação realizar esse trabalho que eu estou fazendo. Agora, é assim, por etapa. Eu não posso fazer todo mês, porque eu tenho que dar assistência a meus queridos irmãos na cidade de Portel. Pessoas simples que se fazem um com seus irmãos, deixando de lado a vaidade e os prazeres do mundo para construir uma história de amor e serviço às obras do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos na Sua presença, Senhor, para fazermos um pedido. Tu sabes, estamos numa missão e precisamos da Tua ajuda, Senhor. Abençoa os Teus servos que vão lançar a rede, pois eu creio, Senhor, por Tua palavra, que tudo quanto pedimos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, seremos atendidos. Portanto, Senhor, abençoa os Teus servos, livrando de acidente, do mal e dando, Senhor, a alimentação necessária para cada um de nós. Um pescador de alma que nos revela também a sua paixão pela pesca, fazendo questão de buscar as melhores iscas para a busca do melhor pescado. É dessa forma que o ribeirinho do Marajoara busca o camarão que usará como isca. Uma outra forma de se pegar peixe por aqui é usando a malhadeira, uma rede com mais de 100 metros. Os ribeirinhos buscam pelo cardume de peixe. Eles usam como referência a movimentação dos botos e nós fomos acompanhar de perto essa captura. Nós estamos aqui no município de Melgaço, num lugar chamado Pedreira, essa região toda aqui. A gente vai sair daqui a pouquinho de Voadeira
para acompanhar mais ou menos lá longe, no meio do rio. Os moradores vão nos mostrar como se pega Mapará. Eles chamam aqui de estouro do Mapará. Eles vão cercar lá com rede e nós vamos lá agora acompanhar como isso acontece. E você vem comigo. Vamos lá então? Eu sempre faço essas aventuras. Faço. Você quer ver de noite, assim, nos igarapés, eu levo zagaia aí. Malhadeira. Eu gosto de alegrar o pessoal. Então vamos lá pegar os peixes, Mapará. Vamos, já. No início ficamos de longe, esperando o sinal para podermos nos aproximar. Cardume cercado, os pescadores batem na água com uma vara, fazendo assim com que o peixe se prenda na rede. É nesse canto do Brasil, chamado de Paraíso das Ilhas, que a obra missionária do pastor Gabriel tem acontecido. Não importando a distância, o servo do Senhor faz questão de visitar suas ovelhas e alimentá-las com a palavra do Evangelho. Quando Deus mandou 10 pragas para o deserto, todas as pragas que caíam lá no Egito, aliás, para o Egito, lá os egípcios, o rei, né, mandava ver se entre os judeus estava caindo a praga. Não caía, só caía no meio dos egípcios, né? O rei com raiva, o faraó, né? Vai lá, vai ver se está acontecendo lá com os hebreus o que está acontecendo aqui. Chegava lá, Deus estava amparando o seu povo. A emoção da vida está nos pequenos momentos que vivemos diariamente, sempre aprendendo lições novas. Cada dia é um novo aprendizado. Fala pra mim como é que foi essa semana caminhar conosco por aqui, pelo interior. Olha, foi um prazer, cara. Prazer, se eu digo assim, de coração. Fazer essa viagem junto com vocês foi um conhecimento para mim que eu nunca tinha feito. Tenho certeza que foi assim como o amor de primeira vista, fazer amizade, ter diálogo, conversa construtiva que a gente fez aí, principalmente aí você. A gente fez uma amizade de primeira vista. Eu me sinto lisonjeado de fazer parte dessa missão nesta obra, principalmente na obra de Deus, e conhecer os amigos. Mano, a gente tem que ir embora, cara. Foi um prazer te conhecer, a gente tem que partir. Obrigado por ter levado pra pescar e mostrar um pouco da tua vida aqui. Isso. Beleza? Isso aí, com certeza, estamos por aqui, a porta da casa sempre estará aberta para receber vocês com muito prazer e carinho. Foi um prazer, coração mesmo, tá? Abraço, meu irmão. Tudo de bom aí, sucesso. Deus, obrigado aí. Firmeza. Estamos para somar junto. Vamos junto então. E nesse seu trabalho, que Deus continue abençoando. Aonde for que você colocar a ponta dos seus pés, Deus abençoará. Obrigado. Okay. E assim a gente encerra mais uma missão aqui pela Ribeirinhos do Marajó. Foram uma semana viajando por esse paraíso natural que é o Anapur. Muito obrigado. Fique com Deus e até a próxima. Absorva os ensinamentos que a vida tem para passar e seja uma pessoa cada vez melhor e mais contente. Cada dia é um novo aprendizado. A vida é uma escola. Uma coisa eu peço ao Senhor, que eu possa viver todos os dias da minha vida na casa do Senhor,
para contemplar a sua formosura e meditar no seu templo.